Nesse vídeo a gente vai entender o conceito de público-alvo, por que é importante ter um público-alvo e algumas dicas para você saber encontrar o seu público-alvo ou entender quem que já está comprando de você, tá bom? Então assista até o final para você entender tudo isso aí de maneira completa. Primeira coisa, público-alvo é aquela parcela do mercado que é segmentada por interesses em comum, ou algumas características em comum. Então a gente pode estar falando aqui de um grupo de pessoas que têm o mesmo hábito, ou que gostam de coisas parecidas, ou que têm a mesma faixa etária. Tudo isso compõe características de um público-alvo quando a gente vai falar de negócios. A gente tem um conceito, eu vou só abrir um parênteses aqui, a gente tem um conceito um pouquinho mais avançado de uma elaboração de público-alvo, que é personas, ou também avatar, não sei como você já pode ter ouvido falar a respeito disso. Basicamente a gente vai pegar as características do público-alvo e avançar elas um pouquinho mais para a gente entender um pouco da mente, de processo de compra e montar uma persona. Mas enfim, vamos focar no básico aqui, que é o público-alvo, que é a primeira coisa que a gente precisa saber antes mesmo até da gente começar a pensar numa persona. Então, continuando usando o meu exemplo aqui para a gente ficar em uma forma unificada, igual eu fiz com o nicho, o meu público-alvo eu poderia dizer o seguinte: são mulheres e homens que têm um negócio próprio, são empreendedores individuais e não têm uma equipe para poder ajudar eles a construir o marketing, a gerenciar o negócio. Não é o foco deles aprender marketing, mas é uma coisa que eles precisam fazer, então, né, eu vou lá e facilito isso, simplificando o marketing, a linguagem, etc. Esse público tem entre 23 e 34 anos e residem basicamente, atualmente, na região sudeste do Brasil. Vamos colocar dessa forma. Então, eu tenho aqui um exemplo de público-alvo que eu te dei, que eu foquei mais nos hábitos e necessidades desse público do que realmente na região geográfica, né? Porque a internet me permite muito mais do que onde eu estou. Uma das coisas que eu mais escuto quando eu falo de público-alvo, ou quando eu escuto falar de público-alvo, ou quando eu vou trocar uma conversa a respeito disso, é o seguinte: é as pessoas com medo, literalmente um medo, de definir um público-alvo, porque elas têm um medo de, por exemplo, o meu público-alvo são pessoas, são jovens de 18 a 24 anos. E aí, o que vai acontecer? Se eu definir, então quer dizer que as pessoas de 26 anos não vão poder comprar de mim? Não tem nada a ver com isso, tá? Esse medo, ele precisa cair por terra, porque a definição de público-alvo, ela é benéfica. Ela não é nada que vai limitar o seu público na questão de outras pessoas vão ficar proibidas de comprar o seu produto ou serviço. A gente define um público-alvo, é importante a gente fazer isso pelo seguinte motivo. Quando eu estou conversando, quando eu estou elaborando uma linguagem, quando eu estou me comunicando, eu preciso saber com quem eu estou me comunicando. Pensa o seguinte, uma revista Capricho, existe ainda? Gente, agora eu fiquei, não sei, parei no tempo, não sei nem se existe mais. Eu acho que sim, né? Uma revista Capricho, ela tem uma linguagem para adolescentes. Então você vai abrir e vai ver, pô, que legal, top, maneiro. Uma coisa que você não vê numa linguagem, numa revista Exame, por exemplo, certo? Então, tendo isso claro, um executivo, você acha que ele vai chegar numa banca e ser proibido de comprar uma Capricho? Não, mas ele vai ver a identidade ali visual e ver, esta revista não é para mim, essa revista é para adolescentes. Entendeu? Então vamos lá para a parte onde a gente pensa como que a gente identifica o nosso público-alvo. Então vamos supor que você já começou, você já tem um negócio e você quer saber, tá, eu não cheguei a definir, não tenho nada escrito no papel quem é meu público-alvo. Como que eu descubro? Como que eu identifico? Então aqui algumas dicas que você faz o seguinte. Primeira coisa, se você tem redes sociais ou se você já tem clientes, por mínimo que seja, começa a perceber o perfil desses clientes. Quantos anos, mais ou menos, qual é a faixa etária, mais ou menos, desses clientes? Eles são, em maioria, homem ou maioria mulher? Ou é um perfil equilibrado? Eles têm uma renda parecida? Você vê, assim, que pelas profissões ou pelo jeito de vestir, ou mesmo até mesmo pelo que você conhece dos seus clientes, se você for mais próximo, eles costumam ter uma renda ali entre uma faixa de tanto a tanto. O que eles costumam comprar também? Algumas marcas que eles costumam comprar e adquirir ali da mesma forma. Que eles chegam para comprar, se é uma loja física, que eles chegam para comprar com um carro de qual nível, né? Então, tudo isso vai começando a perceber, porque isso são dicas que vão te falar, olha, seu público-alvo é um público classe média. O seu público-alvo é um público mais jovem, né? Então, assim, você vai montando esse quebra-cabeça com as informações que você já tem.
Se forem de clientes, vai ser melhor ainda, porque justamente essas pessoas já chegaram a comprar de você. Se você está nas redes sociais, né, também, então você pode pegar e ver os seus seguidores. Quem é que está te seguindo? Quem é que interage com você? Se você quiser ser mais direto ainda, você pode fazer uma pesquisa. Então, se você tem uma base de clientes ou prospectos, ou até mesmo nas redes sociais, começa a jogar algumas perguntas para você entender melhor a demanda deles. Para você entender melhor a idade, ou, né? Todas essas coisas que eu falei, gente, não vou repetir aqui, senão esse vídeo vai ficar maior ainda. Agora, se você está começando nesse momento e não faz ideia de como escolher um público-alvo, eu queria pegar todo mundo, né, para poder gerar mais renda. Essa tática é difícil de dar certo, gente. Inclusive, eu já falei por quê, né, a questão da importância, certo? Então, foco. Se você está começando, a minha dica é a seguinte. Primeira coisa, coloca num papel quem que você gostaria de atingir. Né? Qual público você gostaria de atingir? Olha, eu acho que eu tenho capacidade, eu me relaciono bem com um público parecido comigo. Geralmente é o que acontece, tá? Então parte desse princípio. Começa a descrever, porque principalmente, basicamente você vai contar com alguns amigos no começo, etc, naquela divulgação, e daí pra frente você vai ver as coisas acontecerem. Não se assuste se o seu público-alvo mudar. Isso é completamente normal, tá? Você não precisa ficar preso a um público-alvo que você começou no começo, que você iniciou. Se você sentir necessidade de dar alguma ajustada, né, por exemplo, vamos supor que eu comecei esse projeto para falar para donos de pequenos negócios. E aí, ao longo do tempo, eu vejo que o meu material está atraindo muito mais gente que é empreendedor individual, MEI. E aí, eu faço a escolha, entendeu? Se eu quiser continuar produzindo um conteúdo do jeito que eu estou produzindo, eu vou continuar atingindo o MEI, né? Que é o pessoal que está começando a me seguir pelo jeito que eu falo, apesar de a minha intenção ter sido pegar pequenos negócios, médios negócios, certo? Então, a escolha é minha. Se eu quiser, vamos supor, então se eu quiser, não, vou mudar, meu público vai ser MEI. Basicamente, eu só tenho que ter consciência disso e melhorar a minha linguagem para atingir mais MEIs ainda. Agora, se eu quiser falar, não quero esse público MEI, na verdade eu realmente quero falar com pequenas empresas e médios negócios, né? Então o que eu faço? Eu vou ter que me adaptar e falar onde que eu estou errando, que a minha linguagem está atingindo o MEI e não está atingindo a quem que eu quero falar, certo? Então, a escolha basicamente é nossa, mas a gente tem que manter em mente que a gente tem que escolher. Se a gente quiser pegar tudo, eu quero pegar desde o MEI até os bilionários, até as grandes empresas multinacionais. Você acha que vai dar certo isso? Não vai dar certo isso. Vai acabar que um grupo desses vai acabar me seguindo, só que pouco, porque ele vai começar a ver, poxa, não, esse vídeo aqui é muito legal, falou pra mim, tá me ajudando. Aí vai ver o próximo vídeo, aí eu falo assim, então, o seu setor de RH, ele precisa disso, disso e disso. Aí o cara começa a falar assim, o cara é você, né, que tá me assistindo. Aí você que tá me assistindo começa a falar assim, poxa, eu não tenho setor de RH. Sei lá, não sei, acho que não compensa ficar seguindo essa menina aqui não, porque ela, sei lá, uns vídeos me ajudam, mas outros não tem nada a ver com a minha realidade, certo? Então, mais um exemplo da importância. Eu sei que você vai deixar de atender, por exemplo, eu tô deixando de atender aí vários multinacionais, entendeu? Porque eu decidi focar o meu negócio em MEI, decidi focar o meu negócio em empreendedor individual. Mas e aí? Eu também ganhei uma parcela de muito empreendedor individual que fala, poxa, essa menina tá falando comigo, é pra mim, é pra minha realidade, entendeu? Então assim, quanto mais eu me especializo ali, melhor, certo? Então assim, encaixe essas coisas pro seu negócio. Se tiver dúvida, você já sabe, só deixar nos comentários. Se você não assistiu sobre nichos no vídeo passado, não deixe de conferir, porque uma coisa vai complementar a outra aqui, esses dois vídeos, certo? Então, vejo você no próximo vídeo.